Olá pessoal, a aula de hoje é dividida em duas partes. Primeiro a gente vai falar sobre agentes inteligentes e na segunda parte a gente vai falar sobre representação de conhecimento. Meu nome é Luciano Oliveira e sejam bem-vindos à disciplina de Inteligência Artificial. O primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de agente. Agente é uma entidade que se relaciona com o ambiente. Ela sensoria o ambiente através de sensores, ela percebe o ambiente através de sensores e ela atua nesse ambiente através de atuadores. A gente poderia representar esse agente com uma função, onde P é o nosso agente e A é o nosso ambiente. Portanto, o P é o nosso domínio e o A é a nossa imagem da nossa função. Dentro do Robocode, os nossos agentes são os robôs e a nossa arena é o nosso ambiente. A gente ainda tem aqui alguns controles, onde a gente pode observar os robôs que estão dentro da arena, né, com suas respectivas barras de energia, e os nossos controles, como definição de início da partida, de quantidade de frames por segundo que a partida vai ter de velocidade, etc. Dentro do Robocode, a gente já falou que a programação dele é toda em Java, né? O vencedor é o robô que acumula mais pontos em diversos rounds, né? E a gente tem aquela barra que a gente viu na aula passada sobre as dimensões de pontuação. O jogador é o programador do robô, então você vai programar o seu robô previamente para que ele atue no ambiente, né? E realize a melhor partida. O ambiente vai ser a arena e a gente vão ser os robôs. E a programação dentro da API do Robocode, ela permite que você inclua vários objetos que já existem, como fuzzy, prolog, redes neurais. Então, assim, não se preocupem que vocês não precisarão programar do zero uma rede neural, uma lógica fuzzy, um prolog. Tá? Então, tudo isso tem pacotes onde vocês vão utilizar essas bibliotecas dentro do Robocode. Bom, um robô, a gente já falou sobre isso, ele é composto por tanque, canhão giratório e radar giratório, né? Você pode rodar o radar é, na mesma, da mesma, junto com o canhão, mas você pode também ter movimentos independentes, né? Como eu já falei antes, a gente pode estender um robot ou um advanced robot. Bom, quais são as características gerais de um robô? Ele tem uma energia inicial de 100, a velocidade máxima que ele atua nos seus atuadores, né? Assim, para andar, são 8 pixels por turn. A velocidade máxima de giro do canhão e do radar é 20 graus por turn, ou seja, a cada turn ele gira 20 graus. A velocidade máxima da bala é definida por 20 pixels por turn. Então, turn é sempre uma unidade que é levada em consideração como unidade de referência. E a energia da bala ela vai de 0.1 a 3.0, né? Então, quanto maior a bala, menor a velocidade. E o raio de varredura é 1.200 pixels, ou seja, você enxerga até 1.200 pixels à frente. Mas não se preocupe que isso é mais que suficiente para observar todos os robôs em toda a arena durante todo o tempo. Os dados de varredura são distância, ou seja, você pode obter distância do seu robô para o outro robô. Você pode observar o nome, você pode obter o nome do outro robô, a velocidade, o heading, que é o ângulo que você tem em relação ao norte, o bearing, que é o ângulo que você tem do seu robô em relação ao canhão do outro robô, e a energia, tá? Então, se vocês quiserem ver mais informações sobre isso, vocês acessam esse link aqui abaixo, né, do Game Physics do Robocode. Assim, o Robocode ele tem um help muito legal. Então, se você obtém tudo que você tem no help.
Se você quiser explicações mais avançadas, você tem um longo, extenso material sobre robocode na internet que vocês podem obter, né? E no mais, a gente vai sempre tirar as dúvidas, tentar tirar as dúvidas dentro de nossas aulas de orientação. Mas assim, de maneira geral, a gente tem vários tipos de funções. A gente tem funções do tipo informações sobre o robô, onde a gente pega a coordenada do seu robô, né? A gente pega as dimensões do robô, a gente pega o heading, o gun heading, o radar heading, né? Que é a direção do robô, do canhão e do radar. Essa direção é dada em ângulo em relação ao norte, como a gente já viu antes. A gente tem o get velocity, que é a velocidade do robô, e o get energy. A gente tem ações do robô, como a head, que é andar para frente, back, que é andar para trás, turn right, que é virar para a direita, turn left, que é virar para a esquerda. A gente tem o turn gun right, o turn gun left, que é virar a arma para a esquerda e para a direita. A gente tem também o turn radar right e o radar left, que é o giro do radar. E a gente tem o scan, tá? Que é a varredura por outros robôs. Outros eventos, né, tem a ver com o controle de eventos do robô, né, ou seja, ele vai ter um trigger naquele evento, se aquele evento ocorrer. Então, por exemplo, se ele escanear um determinado robô, se ele detectar um determinado robô na sua frente, né, ou na frente do radar, no caso, você pode colocar um determinado código ali que ele faça uma determinada ação, pratique uma determinada ação. Ele tem um hit by bullet, se você foi atingido por uma bala, você pode também fazer alguma coisa. Se você colidiu com outro robô, também você pode colocar outro código lá. E se você bateu numa parede, também você pode fazer alguma coisa. Você pode pegar informações do ambiente, como Battlefield Width, né, que geralmente você pega uma vez só, não fica pegando toda hora. Você vai pegar a largura e a altura da arena. Você vai pegar o número de rounds para saber se sua heurística vai ser usar uma estratégia até determinado round e depois usar outra. Então eu posso usar do round 1 até o round 3 uma, do 4 ao 6 outra, do 7 ao 10 outra. Tá? A gente vai ter geralmente não, a gente vai ter 10 rounds. Né? O robô ele briga 10 rounds. Você pega o tempo na batalha, né? E você pega também o número atual de oponentes, né? Porque a gente pode ter batalhas de 1 contra 1, a gente pode ter batalhas também de N contra N. Né? Aqui nessa disciplina, a gente vai só trabalhar com batalha de 1 contra 1. Né? Geralmente, quando a gente fala em outras disciplinas mais avançadas, tipo laboratório de ar, aí a gente usa batalhas de N contra N. Você pode ter ações paralelas, né? Assim, set ahead, set back, né? Movimentação para frente e para trás. Dispara o canhão com set fire bullet. Executa algumas ações agendadas e ele pode também, dentro do wait for, não retornar até a condição ser alcançada, né? Então tem várias formas de você colocar seus códigos nos diversos eventos que o robocode te permite. Tem um set turn right, set turn left, né, para definir o que você vai fazer para o giro do robô. O gun right, o set turn gun right e o set turn gun left também. E o set turn radar right e o set turn radar left. Bom, em relação ao ambiente, a gente já viu esse gráfico aqui anteriormente. A gente tem o tamanho dele é 800 por 600 pixels, né? Então, se você fizer se você calcular aí a hipotenusa, você vai ter exatamente o diâmetro desse retângulo, né? E ele não vai passar de 1000 pixels, né? Então é a distância máxima que você pode ter entre os dois robôs. O radar só detecta robôs, ele não detecta balas, é importante observar isso. E o canhão do robô aquece e impede uma sequência ilimitada de tiros. Isso é extremamente importante. Esse gráfico aqui é super importante de vocês observarem, tá? Então você tem três referências, na verdade, para você obter
o ângulo de determinados elementos dentro do robocode. Então, você tem uma referência que é o centro de massa do robô, você tem outra referência que é o canhão desse robô, e você tem outra referência que é o norte do ambiente. Então, se você quiser o get heading, você está obtendo, na verdade, como é que está seu centro de massa em relação ao seu norte. Se você quiser o get gun heading, você tem que pegar como está o ângulo do seu canhão em relação ao norte. Se você quiser o get bearing, você está pegando a relação do canhão do outro robô em relação ao seu centro de massa, né? Então, todos esses ângulos aqui são extremamente importantes para vocês definirem as heurísticas, principalmente geométricas, dos seus robôs. Então, aqui a gente vê novamente o código, né? Um ambiente de programação. Então, aqui você pode colocar alguns campos, aqui você inicializa, né? Aqui é o loop principal. Esse loop principal ele é um loop infinito que vai ficar sempre rodando. Você tem que colocar a sua função principal. E aí você tem aqui alguns exemplos de eventos aqui, né? Um exemplo de varredura, um exemplo dele o seu robô ser alvejado por uma bala, um evento quando ele colide com uma determinada parede, né? Isso aí você tem que evitar ao máximo. A pontuação, assim, falando um pouco mais sobre pontuação, você tem a energia retornada no acerto da bala, então você tem mais 3 vezes o firepower, que é a energia. A energia perdida quando erra o tiro, então é menos energia, né, que é o firepower. Então se você manda um bullet com firepower de 3 e você não acerta, você já perde esse 3. Então tem que observar também isso para definir a heurística mais eficiente para você ganhar a partida. A heurística mais eficiente muito provavelmente vai ser aquela que consegue um balanço entre agressividade e constância, né? O dano causado por uma bala é sempre menos 4 vezes energia, menos 2 vezes energia, menos 1. Isso aqui considerando que energia é maior que 1, né? Senão aqui fica 0. Quer dizer, na verdade a gente pode observar que pode ser sempre isso, né? Agora, quando a energia é menor que 1, isso aqui, ou igual a 1, isso aqui fica 0, né? Aí você vai considerar sempre só menos 4 vezes energia. Atropelar, se você atropela, você ganha mais 1.2. Se você colide com a parede, você perde menos 0.6. A destruição do robô por meio de tiros, você ganha 20% do dano causado. E por atropelamento, você ganha mais 30% do dano causado. E vitória num round, você ganha mais 10. Então, o Robocode como um sistema de agentes inteligentes, né? Então, até agora, eu acho que vocês já devem ter observado que um robô ele é sempre formado por sensores e atuadores, né? E para controlar esses sensores e atuadores, você tem lá uma espécie de cérebro, que é a unidade central de processamento do robô, né? E aí você tem vários tipos de abordagens de como colocar, de como programar esse cérebro do robô. O ambiente vai ser a arena, né? E aí a gente pode observar aqui que o nosso agente ele tem atuadores e ações, que quem são elas? Mover o robô, a arma, o radar, atirar com a arma, escanear com o radar. Tem o sensoriamento, que é a informação de outros robôs escaneados, tem a informação do próprio robô e tem os eventos de acerto e falha. E tem um planejamento de decisões, que é tentar extrapolar os dados observados e avaliar estratégias, que vão ser as suas heurísticas e a forma como vocês vão mais tarde utilizar a IA nesse sentido. Bom, aqui, onde é que vai ficar a inteligência artificial, né? Se você pegar as definições de agentes do livro de Russell e Norvig, que é o livro base dessa disciplina aqui, vocês vão ver que vocês têm 5 tipos de agentes. Tem os agentes de reflexo simples, os agentes de reflexo baseado em modelo, os agentes baseados em objetivos e agentes baseados em utilidades e, por fim, os agentes que aprendem. Esses agentes que aprendem é o que a gente vai ver lá no final, né, do nosso curso. Então, o modelo mais simples é o agente de reflexo simples. Nesses agentes de reflexo simples, ele simplesmente sensoria e atua.
Ele tem algumas regras do tipo if, then, else, que ele vai, a partir dos sensores, ele vai descrever como o mundo se parece e ele vai realizar uma ação simples pré-definida dentro do meu if, then, else. Tá? Então, esse é o agente mais simples que você pode encontrar. Os agentes baseados em um modelo, ele tem, além do que tem os agentes mais simples, ele tem também um fluxograma ou um diagrama de estados, né? E nesse diagrama de estados, ele vai tentar descrever qual o efeito das ações desse seu robô, desse seu agente, no ambiente que ele está atuando, né? E aí ele tem um pouco mais de inteligência do que o primeiro, não muito mais, porque ele tem esse diagrama de estados e ele pode mudar de estados de acordo com uma determinada estratégia pré-programada. Quando a gente fala de baseados em objetivos, a gente traz tudo que tem o robô anterior, né? A gente vai acumulando, né, essas características. E a gente inclui nela alguns objetivos. Aí dentro desses objetivos, o robô já aparece um pouco mais com aqueles animais que têm aqueles instintos como objetivos. Então, assim, se você pegar, por exemplo, uma abelha, ela tem o instinto de realizar o mel, de trabalhar coletivamente para a sua colmeia, o seu grupo ali de abelhas. Então, isso aqui pareceria um pouco mais com esse tipo de animal que, além de reconhecer o mundo, além de definir estados para esse mundo, ele também tem alguns objetivos, né? Bom, tem aqueles agentes que são baseados em utilidades, né? Ele inclui tudo que tem os outros agentes, mas ele começa a definir, depois que ele sensoria esse mundo, né? Ele também começa a questionar o que acontece se ele realizar uma determinada ação. Se ele realizar essa determinada ação, e isso vai trazer benefícios ou malefícios para o determinado robô, né? E aí ele consegue definir a utilidade daquelas ações, sendo um pouco mais inteligente do que os agentes baseados em objetivos. E por fim, a gente tem um agente que é mais inteligente de todos, que além dele fazer tudo o que ele faz nos outros, ele também vai aprender com o ambiente, ele vai sensoriar, ele vai utilizar técnicas de inteligência mais avançadas, ele vai ter elementos de aprendizagem e ele vai definir aqui uma forma de mais estratégica de tomar decisões que não sejam tão ad hoc e tão heurísticas como os outros elementos, né?